Oi, gente. E aí, como vocês estão? Prontos para o capítulo 10 do livro Me Poupe? Hashtag gratidão. Muito além da hashtag, né? A gente vê muitas palavras na internet, né, sendo esvaziadas de significado porque elas aparecem recorrentemente e às vezes a gente sabe que são só palavras, né? Não tem um significado real. Mas, se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual, hoje será o último vídeo, é essa daqui, ó, Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, da Natália Arcuri, criadora do maior canal de finanças do YouTube. E aí, ela vem com esse capítulo 10, né? A hashtag gratidão, muito além da hashtag, né? Mas como esse capítulo ele é bem curtinho, o que eu resolvi fazer? A gente dá uma recapitulada nos 10 passos que a gente viu até aqui, né? Nos 9 passos que a gente viu até aqui, chegar no 10º passo, que é o que fala sobre gratidão. Então, quando a gente começou essa leitura, né, há um pouco mais de 2 meses atrás, o primeiro passo era o quê? Vocês lembram? Fale sobre dinheiro. Fale sobre o dinheiro antes dele faltar e ele não vai faltar. O que significa esse passo 1? Se eu já estou falando sobre o dinheiro, significa que eu já estou planejando sobre ele. E se eu estou planejando sobre ele, ele não vai faltar, porque eu já estou prevenindo a sua falta. É isso que ela quer dizer sobre a gente falar sobre dinheiro, né? Perder a doença, né? Se curar da doença da dinheirofobia. Por quê? Porque a gente não discute, a gente nega os nossos extratos. Então, vamos ver os extratos, vamos ver a fatura do cartão. E aí a gente vai falar sobre o dinheiro e antes dele faltar. E aí ele não vai faltar. O passo 2. Tenha objetivos claros, né? E o passo 2, ele é complementado pelo passo 3. Para a gente ter objetivos claros, a gente precisa de ter autoconhecimento. Então, o passo 3, cuide do autoconhecimento. Só quem se conhece bem consegue definir prioridades e planejar a vida financeira. Então, para eu ter objetivos claros, eu preciso me conhecer, eu preciso saber aquilo que realmente é importante para mim. Aí assim a gente chega no passo 4. Dinheiro não aceita desaforo. Não desperdice o que você suou tanto para ganhar. Então, a gente é difícil ganhar, né? Todo dia a gente trabalha o dia inteiro para ganhar nosso dinheiro, receber aquele salário lá no fim do mês. E aí, de repente, numa noitada, você gasta metade do seu salário. Não, né, gente? Vamos planejar. Não que a gente não deva sair, não que a gente não deva ter as nossas noitadas. Sim, podemos ter, mas que elas sejam planejadas e que elas estejam dentro daquilo que eu posso gastar. Passo 5. Me poupe, se poupe e poupe, né, gente? Então, a gente pode gastar? Sim, mas a gente tem também que poupar. Passo 6. Nos juros compostos, acredite. Então, como a Nath fala e todo mundo já sabe, os números não mentem jamais. Então, se seu dinheiro estiver sendo poupado e eles estiver lá sob os juros compostos, eles vão render sim. Nisso você pode acreditar. Não tem nenhuma. Pode render pouco? Pode. Mas ao longo do tempo, esse pouco que rende todo ano, ele vai dar um montante bem significativo. Eu lembro, eu li um livro no final do ano passado, era uma biografia. E o rapaz, durante a história, ele fala que ele ajuda uma moça que ela tinha ficado viúva há 30 anos. E ela nunca tinha mexido lá na aposentadoria que ela recebia de seu marido, porque aquilo era uma dor para ela, porque ele tinha morrido numa. Se eu não me engano, era um soldado, numa situação de guerra. E ela nunca tinha mexido. Ou foi alguma violência, ela recebia lá do governo essa pensão. Mas era assim, durante 30 anos ela não mexeu naquele valor. Ela viveu a vida dela, porque ela tinha o trabalho dela. E aí ela já estava idosa, numa situação difícil. E esse rapaz desse livro, dessa biografia, ele fala que ele ajudou a ver o saldo que ela tinha. Vocês acreditam que ela estava milionária? Por quê? Porque os juros compostos agiram sobre aquele pequeno valor durante 30 anos. Então, quando ela foi resgatar,
o que ela tinha lá, que ela nunca tinha mexido, ela estava milionária. Então, sim, um pouquinho, todo mês, constantemente, num longo período, vai render um montante significativo. Passo 7. Nunca pare de aprender. Isso não é só para a vida financeira, é para a vida toda, é para a sua vida profissional, é para a sua vida pessoal. Nunca pare de aprender. Quando a gente erra, a gente aprende. Lembra disso? Passo 8. Esqueça o que te disseram sobre a aposentadoria. Né? A gente viu já lá durante o livro os gráficos que falam sobre o que está mudando. A gente já sabe que dificilmente a gente vai chegar a uma aposentadoria real. Então, ou a gente se planeja para o nosso futuro poupando por nossa conta, ou a gente vai ter grandes dificuldades lá na frente. Passo 9. Assuma a responsabilidade e permita-se errar. Né? Então, a gente tem sim a nossa parcela de responsabilidade sobre a nossa vida. Né? Não adianta a gente ficar culpando o governo, a família, a criação que teve, a falta de oportunidade de estudar. Não, a partir do momento que você adquire consciência, né, sobre essa situação em que você está, você tem oportunidade de mudá-la de alguma forma. E o passo 10, que é a gratidão, né? O passo 10. Agradeça e comemore todos os dias. E aqui a Nath faz uma ressalva muito importante. Agradeça não só pelas coisas boas, mas agradeça também pelas coisas ruins que te acontecem. Ela elenca a própria listinha dela, falando sobre o chefe dela, né, que não valorizou lá o trabalho dela, não fez o reality, sobre o não que o pai dela falou quando ela era criança e que fez ela economizar para conseguir o próprio carro. Então, às vezes, nem tudo que te acontece de ruim, é lógico que é ruim, mas no final pode ser bom, pode vir uma coisa boa sobre aquilo, você vai aprender algo dentro daquela situação ruim. Eu tenho um exemplo aqui, quer dizer, eu tenho 2 exemplos, né? Um foi quando eu me separei, que eu entrei com a traseira e a pessoa entrou com o pé, né? Eu levei um pé na bunda, mas se eu não tivesse levado esse pé na bunda, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Isso é fato, porque eu vivia uma outra realidade. Então, quando eu fiquei sozinha com meu filho, eu tive que buscar alternativas de ter uma vida diferente. E aí eu cheguei até aqui. E também um fato que eu acho que eu já falei em outros vídeos, que me aconteceu vai completar 4 anos atrás, que eu dei PT no carro, eu dormi no carro, eu estava exausta. E aquela PT que eu dei no carro, eu recebi a indenização integral do valor do carro. E eu já estava pensando em trocar aquele carro. Então, à primeira vista, nossa, foi terrível, foi um susto gigantesco, né? Eu dormi no carro, bati no poste e dei PT no carro. Só que eu não machuquei ninguém, eu não quebrei o poste, eu não me machuquei gravemente, eu só fiquei com um roxo aqui do cinto. E recebi a indenização integral porque o meu carro tinha seguro. Então, eu não tive nenhum prejuízo, né? Nem financeiro e nem pessoal, e nem causei prejuízo a ninguém. Então, na verdade, o que a princípio pareceu ruim foi bom, porque eu já estava planejando de fazer a troca do carro. Então, a gente precisa sempre analisar todas essas situações, né? Tentar, o que a Nath traz aqui e que eu procuro fazer também na minha vida, é tentar ver o lado bom das coisas ruins. Aí eu vou ler o primeiro trechinho. Hoje eu só separei 2 trechinhos para ler para vocês, então eu vou ler o primeiro trechinho, aí a gente fala mais um pouco, e eu leio o segundo trecho para a gente finalizar. Muita gente confunde essa conversa sobre gratidão com simples autoajuda. Mas não é. Ser grato pelo que somos e conquistamos é expressar essa gratidão de alguma forma. Pode ser escrevendo, por exemplo, desencadeia a liberação de ocitocina, um hormônio que diminui a ansiedade e melhora a sensação de bem-estar físico e emocional. Ou seja, da próxima vez que estiver com muita raiva e prestes a se afundar num pote de sorvete, agradeça alguma coisa com sinceridade. O efeito será semelhante e você não terá que conviver com o peso na consciência no dia seguinte. Nosso cérebro tem circuitos que são ativados quando sentimos prazer.
e que associam determinada atividade agradável à nossa sobrevivência. O pote de sorvete é capaz de disparar esse mecanismo, mas aquela gordura toda vai direto para os quadris. Já o prazer que vem da gratidão sincera, esse só faz bem. Então, né, cuidado antes de você se afundar num pote de sorvete, né, para curar as suas mágoas. Seja grato. Pense em alguma coisa positiva que te aconteceu. Eu, nessa semana, foi uma semana bastante difícil no trabalho, assim, bem desafiadora, mas ao mesmo tempo eu tive amigos, o meu irmão também me mandou notícia, pessoas que me mandaram notícias que me deixaram feliz. Então eu fiquei grata, né? Não só por eu estar aqui, né, por ter sobrevivido mais uma semana, mas também por ter recebido essas notícias. Tenho uma amiga muito querida que está acompanha todos os vídeos do canal, e ela me mandou mensagem falando que ela tinha conseguido fazer os seus primeiros investimentos. Gente, eu fiquei muito feliz com isso. Então, ela já tinha lido esse livro, e aí ela está fazendo a releitura do livro, acompanhando os vídeos no canal, e ela conseguiu fazer os seus primeiros investimentos. E o que aconteceu com o meu irmão? Meu irmão se formou em educação física depois de querer muito, né, fazer educação física, e ele não tinha feito antes. Ele se formou durante a pandemia, e essa semana ele deu as suas primeiras aulas. E ele mandou mensagem, ele estava super feliz. Então, assim, eu estava tendo um dia difícil no dia que eu recebi essas mensagens, mas ao mesmo tempo eu fiquei grata por ser, por receber, né, essas mensagens de alegria dessas pessoas tão queridas. Então, às vezes a gente, e aí você vê pela internet, né, se você é grato pela felicidade do outro, você entendeu tudo. Então, não sei se eu entendi tudo, eu acho que não entendi nada, mas eu sou grata, assim, pelas pessoas que estão ao meu redor e que estejam felizes, né? E aí, quando ela fala de gratidão e explica essa questão do circuito do cérebro, existe, né, estudos da psicologia positiva que comprovam o exercício da gratidão realmente faz bem, não só para você, mas até para a sua saúde mesmo. E eu li um livro há uns 4 anos atrás, já fez 4 anos, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu super recomendo, esse é o meu top. Ele foi o top 1 durante muito tempo, mas no ano passado e no ano retrasado eu li alguns livros que deu uma ultrapassadinha nele, mas ele ainda tá no meu top 5, tá? Ele é um livro muito bom que eu super recomendo para vocês lerem. E ele fala sobre esse exercício da gratidão, né? De você, no final do dia, ter o seu caderninho da gratidão e escolher 3 coisas que você é grato naquele dia. Eu acho que eu já devo ter falado isso em outros vídeos, mas eu reforço aqui. Então, você escolhe 3 coisas, e não precisa ser coisas espetaculares, né? Pode ser essas coisas bem simples, uma mensagem que você recebeu de um amigo, um gesto de carinho, você chegou na sua casa, seu filho veio e te deu um abraço e falou: nossa, mamãe, eu tava com tanta saudade de você. Isso é um exercício da gratidão, agradecer por essas coisas bem simples que nos acontecem. E aí eu vou ler o último trechinho do livro Me Poupe, e a gente vai se despedindo dessa leitura, e logo mais temos a nova leitura que eu já vou mostrar para vocês. Mas o último trechinho de hoje. Para mim, a gratidão é uma espécie de spray, algo que se espalha rapidamente pelo ar, uma epidemia do bem. É algo muito bom de sentir, então quem realmente é capaz de agradecer por cada experiência, deseja que os outros vivam isso também. Acaba virando uma espécie de círculo virtuoso. Acredito que é assim que a gente muda a nossa família, a nossa cidade, o nosso país e o mundo. Então, tem uma música que eu tenho ouvido no rádio, e essa música, ela me toca, né? E aí, se vocês quiserem procurar, é Juliana Linhares, tipo um forrozinho. E aí ela fala: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Eu não canto bem, tá, gente? Mas eu balanço. Então, a gente tem consciência que só a gente sozinho não vai mudar o mundo, mas a gente pode dar uma balançadinha nele fazendo umas coisas boas por aí, não é? Aí, o último trecho.
Porém, eu nunca esqueço porque eu poupo. Eu não poupo para acumular um monte de dinheiro. Eu poupo porque eu tenho metas e propósitos. E essas metas e propósitos têm a ver com pessoas e com experiências. Porque afinal, viver não é correr atrás de dinheiro. A vida vale pelas experiências que o dinheiro nos proporciona e pelos encontros que temos pelo caminho e pela alegria de estarmos vivos todos os dias. Agradeço a você por ter dedicado seu tempo, o bem mais precioso que temos, à leitura deste livro. Se de alguma forma esses 10 passos contribuíram positivamente para a sua vida financeira, passe essas ideias adiante. Dê o livro de presente ou empreste o seu, sabendo que você corre o risco de nunca mais tê-lo de volta. Esse gesto simples pode despertar a gratidão e mudar a vida de alguém. Obrigada. Então eu agradeço, a Nath agradece. Esse livro mesmo eu já emprestei, acho que para umas 6 pessoas. Inclusive tem uma amiga minha esperando eu terminar de gravar os vídeos do canal para emprestar para ela. Então segunda-feira eu já vou levar para ela esse livro. E eu só agradeço vocês também. Na semana que vem, não esqueçam do nosso encontro marcado da nossa nova leitura, Homo Deus, uma breve história do amanhã. Preparados para a densidade de Yuval Noah Harari? Eu confesso para vocês que eu já comecei a dar uma lidinha e ele só li o comecinho, tá, gente? As primeiras páginas. Mas nos trará grandes reflexões. Então, um beijo e até a nossa próxima leitura.